Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco. A gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui um Dermacirurgia Cast para vocês. Dessa vez a gente vai falar de esterilização. Tema importantíssimo na capacitação de vocês. A gente tem que conhecer de esterilização. Lógico que quem faz a esterilização é a equipe, né, de paramédicos. Geralmente tem um enfermeiro responsável pela esterilização da clínica. Em algumas cidades, a vigilância sanitária exige que tenha um enfermeiro como responsável dessa esterilização, mesmo ambulatorial, tá? Mas o médico também pode assumir a responsabilidade daquilo que ele está fazendo por conta da unidade não ser de muita complexidade, tá bem? E a gente trouxe aqui, para conversarmos sobre o tema, dois experts nesse tema, dois enfermeiros que amam o que fazem, já fazem há muitos anos, tá? É o Wellington Carvalho e Mariana Campos. O Wellington já trabalha os dois, aliás, trabalham numa empresa grande de esterilização aqui no estado da Paraíba, e veio brindar a gente aqui nessa conversa, nesse diálogo legal aí sobre esterilização, pessoal. Pode se apresentar, meu amigo. Muito obrigado, doutor. Fico muito feliz com o convite, né? E me chamo Wellington Carvalho, sou enfermeiro, especialista em esterilização e já trabalho na área há mais de 15 anos de esterilização, em especial esterilização de baixa temperatura, esterilização físico-química, que a gente pode falar assim, né? E trabalho hoje numa empresa, na verdade num grupo empresarial de empresas, todas voltadas para a área de esterilização, né? Nós temos uma empresa que trabalha com equipamentos de esterilização, como autoclaves e por aí, e também empresas de insumos, de materiais hospitalar, de esterilização, como também de validações de equipamentos, né? Então, assim, a gente está sempre voltado realmente para a esterilização. Mariana. Bom, obrigada pelo convite, doutor. Eu me chamo Mariana, sou enfermeira há 18 anos e também sou especialista em central de esterilização. Trabalho também no grupo Servipro, junto com o Wellington, e eu faço mais a parte técnica. Como nós fornecemos também serviços de mão de obra, eu faço essa supervisão dos nossos contratos de gestão das CMEs dos hospitais. Dos hospitais. Porque vocês trabalham com uma complexidade muito alta, que é a unidade hospitalar. Exatamente. Hoje parece que uma tendência a gente está vendo uma terceirização desse setor da unidade hospitalar, não é isso? Isso. Desculpa, Mariana. Porque, na verdade, doutor Otávio, o CME é um serviço meio que à parte do hospital. Uhum. O serviço final do hospital é atender. O paciente e tratar de uma patologia, de uma doença, enfim, cirúrgico. E o CME requer uma gestão especial, porque dentro do CME você tem fornecedor de insumo, fornecedor de manutenção, fornecedor de equipamentos, ou seja, você precisa gerir tudo isso. Muitas pessoas, exatamente. Então, fica um pouco mais complicado para o hospital, para o gestor do hospital, o diretor, ainda tem que administrar tudo isso. É como a lavanderia também, que hoje em dia tem uma tendência de fazer uma terceirização, né? E hoje também existe uma busca muito grande das unidades hospitalares por acreditações, por certificações. Perfeito. E é um exemplo que a gente dá, é um dos hospitais que a gente faz a gestão, nos buscou quando passou por um processo de certificação, onde houveram inúmeras não conformidades, e eles queriam uma solução para isso. E a gente agora conseguiu passar por uma segunda visita, que é a visita da manutenção dessa certificação,
com nenhuma não conformidade. Entendi. Então, assim, o que a gente quer é levar essa tranquilidade para que o gestor, seja de hospital, seja de uma clínica, isso aí a gente não faz diferença, porque se a gente consegue gerir uma unidade de alta complexidade, a gente também faz a gestão de uma unidade de pequena complexidade. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? A cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Vocês também prestam essa assistência às unidades ambulatoriais. Isso. Perfeito. Certo? Exato. Perfeito. As unidades, por exemplo, de clínicas menores, tipo, eu tenho uma clínica que tem uma sala de cirurgia, embora com toda a conformidade legislativa, mas uma sala de cirurgia. É muito diferente das unidades que vocês hoje prestam muita assistência, que essas unidades hospitalares, que são várias, um fluxo altíssimo e tal. Vocês também prestam assistência para esse tipo Sim, de... sim. É possível contratar o serviço da Servipro, da empresa de vocês, pelo menos para uma consultoria no que você vai fazer. Perfeitamente, Isso. doutor, porque exatamente isso. Quando o senhor abre um consultório ou uma clínica que tem uma sala cirúrgica, e o senhor tem procedimentos invasivos, procedimentos menos invasivos, mas enfim, procedimentos não é a sua esterilização. Perfeitamente, não é o seu fim tratar de esterilização. O senhor precisa de ter um material estéril para que o senhor possa prestar o seu serviço. Então, uma empresa que tem, um grupo empresarial que tem vamos dizer assim, essa expertise específica da área, ela com certeza irá lhe fornecer todo o material, todo necessário para que isso aconteça de forma tranquila. Aí dá um testemunho para as pessoas, para os colegas. A empresa Servipro, ela já está aqui na Paraíba pelo menos há uns 25 a 30 anos. 35 né? anos, Eu conheço o Mário há muitos anos, eu cheguei há 25 anos aqui, abrindo a clínica, tive a oportunidade de conhecer o Mário. O Mário é uma pessoa além do tempo dele, né? Então, é verdade. Ele empreende bastante nessa área, né? Isso. Tem um know-how muito grande no que tudo que ele faz, ele estuda muito daquilo que ele faz, né? Então, por isso que ele é a razão do sucesso dele. E quando a gente vai abrir a nossa unidade de saúde, a nossa unidade cirúrgica, a gente tem uma normativa da Anvisa e a nossa arquiteta utiliza aquelas normativas da Anvisa e adequa o ambiente para aquilo, mas existe mais do que aquela adequação ambiental, arquitetônica, física dali. Perfeito. Né? A gente vai dar uma olhada aí quando a gente falar de esterilização, são detalhes importantes. E uma consultoria de quem faz o CME é muito importante para o sucesso, porque você às vezes faz tudo muito bonito, chega o fiscal e diz, não é desse jeito, está faltando muita coisa, faltando isso, faltando pequeno aquilo. detalhe faz atrapalhar E dá uma demora a mais do projeto final, né? Porque termina tendo que refazer, e isso é perca de tempo, é perca de dinheiro. Então, se você conseguir ter uma consultoria que te ajude já desde o início, do princípio, a tendência é chegar mais rápido ao final. Então, vamos lá, gente, vamos nessa... Aqui é só conceitos mesmo na questão de esterilização, né? O que é esterilização, é a destruição de todas as formas de agentes microbianos, e a inibição ou destruição de germes patógenos, a gente usa desinfecção e antisepsia, né? São conceitos que é importante a gente ter, né? Que a gente vai ver adiante, que vai utilizar esses conceitos em algumas ações. Né? O material crítico, na esterilização a gente usa dos materiais críticos, né? Para o pessoal saber, Mariana, material crítico. O que é o material crítico? O material crítico, como aí está descrito, é o que vai ter contato intimamente com os tecidos do cliente, do paciente, né? Tudo aquilo que vai ter contato com o ato pele médico. não íntegra, né? No ato médico em si, um bisturi, os instrumentais cirúrgicos que o senhor vai utilizar no seu procedimento, tudo isso aí é um material crítico. Então, é um material que eu preciso que esteja estéril. Prótese, tudo que vai ser utilizado diretamente no paciente em áreas, lógico, onde houve a quebra da integridade física da pele. Né? Certo.
Na desinfecção, aí, nos materiais semicríticos e não críticos, né? Os semicríticos é aquele que entra em contato com as mucosas íntegras e os não críticos, contato com a pele íntegra. Quer dizer, são os materiais que a gente... É bom frisar isso porque a gente vê muito os médicos no estetoscópio e a higiene, às vezes, do estetoscópio deixa muito a desejar, né? Passa por todos os pacientes e ele não lembra de fazer uma desinfecção adequada desse material. Às vezes, de um paciente para o outro, que é importante, né? Que é algo muito simples, inclusive, né? Não é algo que precisa de muita técnica, não precisa de muito trabalho, né? E é simples e vai evitar, muitas vezes, uma contaminação, sabe, ali, desnecessária. Inclusive até o próprio médico. Até o próprio médico. Colegas, a gente tem, o nosso estetoscópio é o nosso dermatoscópio. Então, a gente utiliza o dermatoscópio. É interessante utilizar o dermatoscópio com gel alcoólico, né? O álcool gel. Então, usa com álcool gel que você já faz a desinfecção, tá certo? Que é muito mais seguro para a gente, tá? Então, na esterilização em si, né? A limpeza precede, de fato, a esterilização, né? E existe alguma informação diferente disso que a gente está colocando aqui. Eu tenho uma área para lavar o material, certo? Tem uma máquina aí de ultrassom. Eu costumo dizer, doutor, que não existe sujeira estéril. Isso. Né? Isso. Então, a limpeza é a fase mais importante da esterilização. Tá? Se eu não faço uma limpeza adequada, com produtos adequados e com técnica correta, eu não consigo uma esterilização. Até isso, né, Mariana? Tem que ter essa técnica correta de fazer a limpeza, né? Isso. Parece que eu preciso ter os materiais adequados, né? Escovas, o detergente indicado para que seja utilizado na hora correta. Inclusive, o senhor tem aí um equipamento de ultrassônica, né? Uma máquina de limpeza ultrassônica, que através da cavitação ela consegue remover essa sujidade. A sujidade que, né? Fica nas frestas da... Mas antes de colocar aí, eu preciso fazer uma pré-lavagem, né? Eu preciso fazer uma retirada dessa sujidade, desse material que eu vou colocar aí dentro. Então, essa pré-lavagem, essa lavagem manual, ela precisa ser muito bem realizada, ela precisa haver uma inspeção de tudo isso, porque se eu seguir com esse material não conforme para a fase seguinte, eu posso, inclusive, provocar uma geração de um biofilme nesse instrumental, que é muito sério, é muito grave, eu posso contaminar o paciente com isso. Então, para mim, nas literaturas falam que é a fase mais importante. E biofilme, os dermatologistas entendem bem. Muito melhor do que porque, exatamente, a gente tem infecções micobacterianas, por exemplo, que é um terror. Na área de estética, então, isso tem que haver um rigor muito grande nisso aí, né? Sério. Isso. Então, eu preciso ter uma equipe bem treinada. Eu não posso pegar esse instrumental e fazer uma limpeza de qualquer jeito. Eu não posso pegar Tem que ser cuidadoso. Aquela escovinha que eu uso lá em casa para lavar uma roupa, para lavar qualquer coisa lá na minha lavanderia. E eu não posso pegar essa mesma escova para lavar o meu instrumental. Eu tenho que ter cuidado que o meu instrumental, no caso o senhor que faz procedimentos, os colegas que estão escutando, esse instrumental é o que vai fazer com que muitas vezes o sucesso do seu procedimento seja completo, né? É verdade, eu gostei dessa frase aí, porque a gente às vezes pensa somente nas mãos da gente. Na técnica que está sendo executada. Exato. O que vem antes e o que vai depois, isso já fica... Exatamente. Então, esse bastidor desse processo é muito importante. Então, se a pessoa, o técnico, ou seja, o enfermeiro que está lá na sua clínica realizando o processo, se ele não souber o que ele está fazendo, ele muitas vezes pode, infelizmente, prejudicar o nome de quem está realizando o procedimento, que no caso, quem está lá à frente o médico, né? Geralmente, quem assume a responsabilidade de tudo é o diretor técnico daquela unidade, da clínica, né? Geralmente é um diretor técnico que assume toda a responsabilidade de natureza ética, civil ou criminal dentro do seu ambiente de trabalho. Então, não pode aí, de maneira nenhuma, terceirizar
culpas, né? Exato. Dizer, a culpa foi de minha técnica de enfermagem, a culpa foi... Não, você tem que inspecionar. Exato. Né? E treinar. E treinar. Sempre. Exatamente. Conhecimento é o que leva sempre ao sucesso. É verdade, é verdade. E falando nisso, vocês também têm... vocês dão treinamentos à equipe que... Né? Isso de forma normativa, é cobrado de forma normativa. Né? Para quem contrata o serviço, vocês fazem... A RDC 15, né? A gente costuma dizer que hoje é a Bíblia da esterilização. É onde está a lei, todas as normas, todos os critérios que foram estudados pela Anvisa, né? E hoje ela é cobrada de todo o serviço de saúde que tem a esterilização. Tá? Então, já está contemplado lá um item que fala dos treinamentos à equipe. Todos os treinamentos necessários e as renovações desses treinamentos. E quais são os tópicos obrigatórios anuais que a equipe precisa receber treinamento. Então, no mínimo, a equipe precisa ter aquele treinamento anualmente. No mínimo. Graças a Deus, hoje, cada dia mais, a esterilização ela ocupa um espaço e uma visibilidade do que realmente é. Esterilização é ciência. E infelizmente, no passado, se tinha uma visão distorcida, menor, é verdade. Da esterilização. Porque como a Mariana falou, as pessoas dão muito olhar para a técnica. Para a técnica. Esquece o que vem antes, né? Exatamente. E sobretudo também o depois, né? Exato. Vai a pessoa que vai conduzir teu paciente depois que você terminou. E nós ficamos muito felizes quando o profissional médico ele entende isso, de que o sucesso da sua técnica, que muitas vezes se quer um estudo fora do país, você investe bastante para aprender uma nova técnica e tal, e de repente ela pode ser destruída por um instrumental mal esterilizado, botar seu nome, botar sua técnica em risco. Né? Então, quando o médico entende isso, a gente fica muito feliz, porque realmente isso contribui para a técnica dele, para o sucesso da técnica. Salienta para todo mundo, isso vale para todo mundo. A gente que assume a responsabilidade dentro da clínica da gente está sujeito a todas essas algrudas aí. Se acontecer algo de errado, a gente responder por isso, né? Então tem que ter muito cuidado. E aí, depois da secagem, né, a inspeção, tem que inspecionar se está tudo legal, está tudo bem. Alguém assinar, ter a responsabilidade de quem fez aquilo ali, quem está por trás daquilo, né? Sim. A gente tem um caderno que tem as anotações todas. Inclusive, tem a fase, quando a gente vai ver aí da esterilização, que é preciso a gente ter o controle biológico dessa esterilização, né? Quero falar nele aqui, que eu acho que não sei se está aí dentro do nosso programa, mas isso aí a gente pode dar uma falada também para esse pessoal, tá? Perfeito. Enxaguadura, secagem já foi comentado aqui, né? A embalagem, né? Não pode ser qualquer embalagem que a gente vai colocar dentro do autoclave. Isso. E aí você tem que embalar seu material e essa embalagem tem que estar condicionada num material especial. Isso. Material, porque antigamente a gente colocava naqueles panos mais grossos, né? Isso. Era um pano mesmo. Isso, é um tecido. Aquele papel craft, que é aquele papel de embalagem de pão. A gente chama papel de pão, é verdade, né? E é horrível. Quando a gente colocava aquele material dentro de um autoclave, a sala ficava podre. Verdade. Porque, na verdade, não era um produto adequado para o que se fazia, né? Para o que estava sendo feito. Aquilo está até proibido já, não usa mais. Graças a Deus. Muita coisa está proibida que foi tirada de circulação, porque realmente prejudica em vez de fazer a coisa correta, né? Então, em vez de você estar fazendo... Você imaginar, a autoclave é um equipamento que consegue fazer a esterilização do material, matar todo o micro-organismo, né? Toda forma de vida, e na hora que você embala, você está embalando com algo que não... Ou seja, tirou da máquina, contaminou. Então você perde tudo, né? Então, a embalagem é algo muito importante. É isso. No calor úmido, a possibilidade aí do material, papel, tecido ou plástico. Hoje a gente tem um material, né, que já dá toda essa... Isso. Ele é plástico na frente... É o plástico na frente e o papel atrás. Ele se chama grau cirúrgico. Grau cirúrgico. Ele existe de vários tamanhos. Exato. E tanto ele existe para autoclave de alta temperatura, como ele existe o Tyvek, que ele é utilizado para baixa temperatura. Ele é um dos mais utilizados, principalmente em clínicas. Baixa temperatura que tu diz, Mariana, para o pessoal entender direito. Quando tu fala de baixa temperatura, tu está falando de quê? Do plasma?
Do plasma também. Como o óxido de etileno, como a radiação gama, como o formaldeído. Eles estão, quando fala de baixa temperatura, não é o autoclave em baixa temperatura, não, né? Não, são outros equipamentos. E aí eu vou fazer uma pontuação que é bem interessante. Quando a gente fala esterilização de baixa temperatura, algumas pessoas remetem a baixa temperatura abaixo de zero. Né? Acha que é alguma coisa fria assim. Não. É que como o autoclave, que é o pai da esterilização, assim, né? Nasceu a esterilização através dele, ele vai a 134 graus centígrados, tá? A esterilização só consegue ser efetuada nessa temperatura. Então, uma pressão alta, né? Isso, então a gente chama isso de alta temperatura. Então, a esterilização por esses outros processos, como eu falei, óxido de etileno, plasma, formaldeído, raio gama, eles chegam a uma temperatura de 56 graus, 56, 58 ali no máximo. Então, a gente chama de baixa temperatura usando como base o autoclave de alta temperatura de 134 graus. Tá certo? E existe também, voltando para as embalagens, existe também o que a gente chama de SMS, algumas pessoas conhecem por manta, que é aquela embalagenzinha azul, né, que costumam algumas caixas cirúrgicas, geralmente, em unidades hospitalares a gente utiliza muito mais. Aquelas caixas, né, dentro desse material. Isso, que é uma manta de tripla camada, que ela é bem segura para a esterilização e veio para substituir muito o tecido. Mas ela é reutilizável? Não, ela é uso único, porque pelas especificações dela, ela fecha os poros dela no momento da esterilização e isso aí não tem como você realizar lavagem e aproveitar. É a mesma coisa o grau cirúrgico, você também é uso único também. E existe o tecido, né? Que são aquelas mantas verdes, geralmente, né? Que se utilizava muito. Hoje, em ambientes que a gente atende pelo SUS, ainda se utiliza muito pela dificuldade de recursos financeiros. Ainda é utilizável isso. Infelizmente é. Não é um processo 100% seguro, mas ainda está disponível. Ainda está disponível. Aprovado ainda pela Anvisa. Isso, ainda é. Mas assim, precisa ser controlada a quantidade de esterilização. Porque ele só suporta N esterilizações, ele não pode passar daquilo, então precisa ter um controle, um rigor. As tramas do tecido vão se alargando e aí essa barreira vai se abrindo mais e aí você não consegue manter. Que aí, só pontuar bem rapidinho, doutor Otávio, com relação à embalagem, a gente precisa entender que nessa embalagem precisa ter uma barreira microbiana. Então, esse grau cirúrgico, esse TIVE, né, essa manta, ele tem microporos que permitem a entrada do agente esterilizante, tá certo? E depois do processo eles se fecham. E aí eles não se abrem mais, dando a você uma condição de segurança de um prazo que você vai prazonar essa esterilização e que você se sinta seguro. Então, por isso que eles não são reutilizáveis. Entendi. Calor seco, em calor seco vocês usam. É mais um daqueles que, graças a Deus, foram extintos, né? Porque é uma fantasia, na verdade. Eu acho que porque a gente fala aqui para os médicos do Brasil inteiro, da América Latina e do mundo. E a estufa ainda, pasmem, ela é muito utilizada nesses interiores da gente, viu? Muito utilizada. Sim. Mas não é mais permitida a utilização da estufa para esterilizar equipamentos, esterilizar o material crítico, né? Principalmente o crítico, né? A gente via muito estufa em consultórios odontológicos, né? O odontólogo estava fazendo ali, abria aqui a estufa, pegava alguma coisa, né? Alguma coisa assim. E isso realmente não é eficaz. Você não consegue ter esterilização através de calor seco, de jeito nenhum. Então, aqui só mostrando as embalagens, que a gente tem aí o grau cirúrgico. O grau cirúrgico, né? Isso. Ali o grau cirúrgico embalando o nosso material de cirurgia, onde eu tenho um campo que vai cobrir a mesa de maio, tem um campo que vai cobrir o local que eu vou operar, tá? E todo o meu material cirúrgico está ali dentro. As luvas, eles vêm... a gente compra já a luva dentro do próprio material, que eu acho que é estéreo em óxido de etileno. Em óxido de etileno, exatamente. Porque é um processo que é viável para a indústria, né? Porque a indústria ela não tem um prazo para
entregar esse material, então ela pode fazer o processo correto e completo, porque após o processo de esterilização por óxido de etileno, é necessário a remoção desse material, porque ele é carcinogênico, né? Ele tem as suas toxicidades. Então ele precisa passar por um processo chamado de aeração, remoção desse produto, tá certo? Então ainda é utilizado e bem eficaz. Quer dizer, Doutor, só por favor, voltando ainda só nessa tela, já que é uma conversa mais explicativa, eu acho que ajudaria. Nessa embalagem do grau cirúrgico, nós vemos ali o material que está dentro, né, através de um filme plástico. E esse filme plástico nada mais é do que para isso mesmo, só para que você possa visualizar o que está dentro. O grau cirúrgico é a parte de trás, que é o papel grau cirúrgico, tá? É por onde entra o agente esterilizante e é feita a esterilização. Esse filme poderia ser 2 papéis, só que você não teria a visualização. Esse material, quando entra para esterilizar, ele pode sair com algum defeito, com alguma sujidade, alguma coisa, pode acontecer. Ele tem um marcador também, né, Wellington? Isso, exatamente. Ele tem um marcador se ele atingir a temperatura adequada, né? Esse é um indicador químico, tá certo? Que no caso dele aí, que seria para vapor, vamos dizer, esse indicador lateral ele pode estar ali para vários processos, como óxido de etileno, como vapor saturado ou um outro. Entendi. Então vamos dizer que aquele seja para vapor saturado. Então quando você vai comprar o grau cirúrgico, você compra o grau cirúrgico para autoclave. Para determinado processo. Isso. Não é qualquer grau cirúrgico. Não. Por exemplo, se esse daí for só para vapor saturado, que é o autoclave, que a gente chama, eu não conseguiria usar ele para óxido de etileno. Ou seja, conseguiria, mas eu não poderia. Esse indicador ele não iria virar. Tá certo? Que a gente chama de virar. Então, só para concluir isso, esse papel filme da frente, tá? Esse transparente é para que a gente possa, após o processo, visualizar o material que está ali dentro, e aí ele pode ter danificado, ele pode estar com sujidade. É aquilo que a gente falou pós-processo. A vistoria do material antes de liberar para o uso. E o grau cirúrgico realmente é só a parte... E o acondicionamento desse material dentro do autoclave? Que faz parte do autoclave? Tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica. Tem, né? Tem, sim. Por exemplo, é importante que fique filme com filme, porque, como eu falei, ele só tem o papel de visualizar, ele não tem microporos, então você coloca filme com filme para que facilite a penetração do vapor no grau cirúrgico, né? Ele tem que estar com o papel para baixo ou o papel para cima dentro do autoclave. Porque vamos supor, o nosso autoclave, Mariana, nosso autoclave é pequena, 21 litros, às vezes 12 litros. Aí como eu vou acondicioná-lo dentro do meu autoclave? Então, geralmente a gente não faz a carga com o material deitado. A indicação é que esse material entre em pé. Certo? Justamente porque eu não posso acumular materiais... Um em cima do outro. Dificultando o processo de penetração do vapor. Exatamente. Geralmente a gente acomoda os materiais em pezinho ou lateralizado. E aí filme com filme, papel com papel, dentro lá do meu cesto, dentro do meu... E coloco na autoclave. Então, acho que o pessoal já está começando a entender que a coisa não é tão simples, a esterilização, né? Está vendo que existem técnicas e treinamentos da equipe para que faça a coisa correta. É isso que Mariana tinha falado desde o início, a importância de fazer a técnica correta. Essa apresentação daqui está muito legal, porque isso que a gente está falando aqui é vida, é prática. É momento. Entendeu? Não está lá para tu ler e descreditar nas descrições todas do manual. E às vezes a gente nem consegue ler tudo isso. E aqui, ó, tá vendo aí? É rápido. É ver isso aqui, escutar, passar para o teu pessoal de apoio para fazer o correto, fazer o certo. Aquela mensagem, a tua técnica está maravilhosa, joia. Mas se teu material não estiver legal, bicho, vai ter problema. Isso. E esse indicador, essa fita indicadora do lado, ela mostra apenas que o vapor chegou lá. Mas se eu não acondicionar corretamente dentro da minha autoclave, lá no meio do meu material, eu posso não ter tido o vapor penetrando lá, e aí eu posso não ter o material completamente estéril como é o correto. Joia.
Aqui o armazenamento, que a gente falou, né? Os prazos de validade de 14 dias a 8 semanas. Como é? Essa validade, professor, a gente determina por questões práticas. Certo. Tempo de prateleira, que a gente chama. Na verdade, é algo muito discutível, mas aí a gente vai de acordo com a rotina de cada serviço. Existe uma normatização legal nisso, desse prazo de validade? Esse prazo é determinado pelas condições, principalmente da embalagem, porque eu posso determinar 14 dias e eu posso ter um grau cirúrgico com um instrumental qualquer e esse grau cirúrgico foi perfurado e eu perdi aquela esterilidade daquela embalagem. Então, é importante saber que esse material precisa ser vistoriado antes de ser utilizado. Tá? Então, assim, eu posso determinar 8 semanas do meu material estéril, mas em 2 dias ele pode não estar mais estéril porque foi falha no acondicionamento. Na selagem, em alguma falha. Em algum momento teve alguma falha e esse tempo de validade vai variar. Vou dar um outro exemplo aqui. Não foi visto pela equipe que o grau cirúrgico só tem 5 dias de validade. Ele sai de fábrica com 2 anos, mas você comprou o estoque e tal, e tem 5 dias de validade. E ele tem também a validade, né? Porque a gente às vezes nem presta atenção a isso. Exatamente, doutor. E aí eu dou 14 dias. Entendeu? Então, são várias nuances que, como Mariana bem colocou, da técnica e da expertise da equipe com relação a muitos detalhes. Não é apenas uma coisa, são várias que está dentro de uma CME. Então, o tempo de validade vai depender muito de várias coisas, acondicionamento, se a selagem está perfeita, porque aí você precisa fazer um teste na sua seladora, existe um teste específico que você precisa fazer semanalmente ou até diariamente, para que você saiba que aquilo que você selou realmente está vedado. Esse é um outro ponto. Vocês estão para mexer mesmo com a cabeça de todo mundo. A gente não quer complicar a vida de ninguém, não. A gente nem tem a seladora, viu, gente? Nem está aí colocada a seladora para a gente. A seladora é outro ponto importantíssimo. Importantíssimo, porque como você tem essa selagem lateral, é de fábrica. É de fábrica, mas a selagem da lei com a seladora. Aí você vai cortar o grau cirúrgico do tamanho que você precisa para condicionar o seu instrumental. Certo. E aí você vai precisar selar 2 selagens. Uma no fundo, no final, e uma no início. Tá? E essa em cima precisa ter 3 centímetros a mais, que é para você poder abrir de forma correta. E você precisa saber se quando selou, realmente está selado. Porque se tiver um pequeno furo, não tem esterilização. E essa verificação é visual? Não, essa verificação existe um produto, tá? Que é um papel, onde você coloca dentro do grau cirúrgico, faz uma selagem e aí você consegue visualizar se realmente todos os pontinhos estão fechados através desse material colocado desse indicador. No momento vai selar. Isso, é um teste que é feito, geralmente a gente faz no início do nosso trabalho, após o aquecimento da seladora, ele é um papelzinho. Você faz a seladora nesse papel, se a seladora está com a temperatura legal, tá bem. Esse papelzinho vai dentro do grau cirúrgico, de um pedacinho do grau cirúrgico, e eu selo o grau cirúrgico com esse papelzinho, que é um teste. Para ver se a seladora está antes de começar a selagem, né? Exatamente. E é importante dizer que na esterilização precisa ter repetibilidade do processo. Então, por exemplo, a minha seladora ela precisa estar validada e qualificada. Tá? É exigência também, aí é normativa. Ela precisa passar para eu saber que ela realmente está fazendo o que ela diz que está fazendo. Porque o reloginho, às vezes, a temperatura está dizendo que está ok, mas ela não está fazendo isso. Então, eu preciso qualificá-la e validar, para que eu tenha certeza de que ela está fazendo aquilo. Então, para que eu tenha certeza, diariamente, eu preciso fazer esse teste, eu boto esse papel dentro do grau cirúrgico, faço a selagem e aí eu consigo visualizar que a parte de selagem está perfeita. Então veja que são muitos detalhes que realmente precisa de ter uma atenção especial com a CME. É verdade. Eu gostei dessa ideia e acho que a maioria dos que vão ver a gente que não sabe desses detalhes. E isso é importantíssimo para a condução adequada dos casos. Essa é a evolução da CME, doutor, que eu fico feliz. Porque antes não se tinha, era papel craft, você não tinha indicador, você não tinha... Então, essa evolução, para que a gente chegue na excelência,
eu acho a gente tinha uma fita, né? Isso, ainda tem. Tem aquela fita chamada cebrada, né? Que na verdade é uma fita crepe com indicadores químicos que precisa mudar de cor. Exatamente. Então, os métodos físicos, aí a gente falou o calorômetro, que é o autoclave, que esse é o que a gente utiliza mesmo, certo? A gente vai se deter nele. A estufa saiu da nossa história, graças, foi embora. Os raios gamas também a gente não utiliza. A gente pode comprar luvas que foram esterilizadas por raios gamas. Isso. Materiais que a gente compra que foram esterilizados por raios gamas. Aí outra coisa, vem de fora. Isso. Os métodos químicos, glutaraldeído, em alguns locais as pessoas utilizam ainda o glutaraldeído. Também a recomendação é desuso ainda está liberado, mas isso. A recomendação é não utilizar, sobretudo em materiais críticos. Exatamente. Né? Na verdade, em material crítico não utiliza, mas funciona mesmo, funciona mesmo. Inclusive, me permita, o surgimento da microbactéria de forma bem acerbada veio justamente dessa mal esterilização, ou vamos dizer assim, imaginar que com glutaraldeído estava estéril, principalmente nas cirurgias de lipoaspiração, né, nas cânulas, e aquilo que eu falei antes, a ultrassom, ela dá essa facilidade de soltar essas sujeiras dentro de canulados, que é de difícil acesso de limpeza, né? Então, fazia-se o quê? Uma lavagem, deixava-se imerso em glutaraldeído durante um tempo e achava que estava estéril. E aí criava o microfilme, o tão famoso microfilme, né? E os nossos inimigos se escondiam ali e na hora que estava no meio bom de aparecer, eles apareciam e aí surgiu essa dificuldade. Então, por favor, pelo amor de Deus, eu digo assim, peço nunca material invasivo, material crítico, glutaraldeído ou ácido peracético, não, nunca, jamais. Entendi. E formaldeído também, né? Funciona bem, por quê? Porque é um processo que é feito em equipamentos, em autoclaves, específica para isso. Então você não tem muito acesso a esse produto, apesar de ser um produto também carcinogênico. Ele é usado nos autoclaves para esterilização. Específico de esterilização com formaldeído, tá certo? Então, como ele é hidrossolúvel, tá certo? Esse processo é feito a esterilização na presença desse produto, no gás desse produto. Entendi. E depois é feita uma lavagem, vapor, né? Pulsos de vapor, onde você consegue tirar todo o excesso dele e ao sair da máquina, diferentemente do óxido de etileno, ele já está pronto para uso. Entendi, ótimo. O óxido de etileno também é específico para alguns e é muito... A tecnologia dela é muito avançada para que a gente tenha isso ambulatorialmente ou tenha isso numa rotina da gente, né? Isso. Inclusive, por norma, também é proibido em serviço de saúde instalar equipamentos de óxido de etileno. Justamente, muito tóxico, inclusive tem uma toxicidade ambiental importante. Né? Isso, ele é carcinogênico, teratogênico, tá certo? E ele é inflamável. Uma explosão, se os amigos, os colegas quiserem colocar, só para ter uma ideia, no Google, lá, explosão por óxido de etileno, vocês vão ver uma bomba atômica. Né? Então, é algo muito específico para a indústria. O plasma de peróxido de hidrogênio é uma coisa também que tem crescido bastante, né? A indicação, os equipamentos para plasma. Eu acredito que vocês trabalham também muito com essa tecnologia, né? Isso. Mais uma empresa do grupo Servipro, né? Do pool de empresas, é uma empresa de prestação de serviço terceirizado. Por quê? Porque muitas vezes, como o senhor já mencionou aqui, uma pequena clínica que tem poucos procedimentos, fazer um investimento num equipamento como esse é inviável, né? É comprar um avião para transportar um avião de 200 lugares para transportar 2 pessoas, né? Então, inviabiliza. Então, essa empresa, ela atende esses pequenos serviços, grandes também, que não tem esse equipamento para fazer a esterilização de materiais termossensíveis. Então, o plasma de peróxido de hidrogênio, ele é ideal por conta da sua rapidez do processo. Então, você consegue ter o mesmo instrumental, mais procedimentos, utilizando esse processo de esterilização. E de forma extremamente segura. Segura, né? E ele dá uma vida longa ao instrumento. Aos equipamentos, aos materiais. Isso, exatamente.
Pronto, aqui o vapor saturado, do autoclave, né? Como é que ele funciona. Todos os autoclaves ele já vêm com a rotina pré-estabelecida para a gente, como é que a gente vai utilizar, né? Mas aí fica a dica que foi importante, que foi vocês disseram aí há pouco, como acondicionar adequadamente o material dentro do autoclave, não pode ser empilhado um sobre o outro, né? A capacidade do autoclave é 21 litros lá, o sujeito vai botar um em cima do outro até entupir, empurrar, né? Fechar de qualquer jeito. Então não dá desse jeito. Não é um ônibus coletivo. Né? Tá certo? Acho que está aí. Vocês dão uma olhada nas especificações, não tem muito o que se dizer do autoclave. Todo mundo, acho que assim, toda clínica que tiver uma unidade para esterilização precisa ter um autoclave, tá? E essa autoclave, doutor, precisa ser validada anualmente. Por quê? Porque a gente precisa saber se realmente lá dentro a gente coloca sensores e a gente precisa saber se lá dentro realmente está atingindo aquela temperatura durante aquele tempo, porque muita autoclave, principalmente essas pequenas, elas não emitem um relatório. Entendi. Então, a gente muitas vezes não consegue acompanhar esse processo, o que é que está acontecendo ali dentro. Então, preciso saber se realmente lá dentro está chegando na temperatura que eu preciso, se está chegando naquele tempo que eu preciso. Então, eu preciso sempre estar fazendo um acompanhamento desse equipamento. Entendi. Ô, Mariana, quando a gente faz o acompanhamento biológico, a gente coloca o material dentro para a gente ver se realmente está esterilizando adequadamente, não tem um materialzinho desse que a gente usa. Mariana é perfeita nisso, Mariana é especialista em produtos. Existe o teste que a gente faz, que é o teste biológico. Né? Inclusive tem a incubadorazinha que a gente compra para fazer isso e tal. Isso já nos dá essa validação? Não, são coisas diferentes. Existe, na verdade, hoje no CME, para um processo de esterilização, existem vários testes que a gente submete para ter a certeza de que aquele produto realmente está passando, está saindo estéril realmente, né? Então, o teste biológico, ele está me mostrando que aonde... primeiro, eu tenho que acondicionar ele dentro da autoclave no ponto de maior desafio, que geralmente é junto do dreno, né? E por quê? Porque é o local que mais dificilmente atinge o vapor, chega lá, tá? Então, ali eu vou colocar a minha ampola, para que eu verifique a morte microbiológica dentro daquela ampola, tá? Dentro daquela ampola vem um tipo específico de bactéria, tá? E aí a gente submete na esterilização. Geralmente o correto é que eu faça uma vez ao dia, mas se eu tiver alguma carga de implante, isso falando dentro de uma unidade hospitalar onde eu vou fazer algum implante, eu preciso fazer esse teste. E eu só posso liberar essa carga de implante quando esse teste biológico dá negativo. Essa carga de implante, você fala de quê? O que é o implante que você está falando? Por exemplo, eu vou ter uma cirurgia ortopédica. Eu sei que não é o foco, mas eu vou fazer uma prótese e essa prótese vem para esterilizar dentro da CME. Então, uma cirurgia de coluna... Tem que certificar de que está todo... Isso. Então, eu preciso certificar de que aquela carga... houve morte microbiana daquele lote que foi esterilizado. As autoclaves que estão nas unidades ambulatoriais, sob o ponto de vista legislativo, sob o ponto de vista de regramento, é preciso fazer essa verificação de quanto em quanto tempo? Olha, doutor, acho semanal? Então, hoje a legislação obriga você a fazer um teste biológico diariamente. Diariamente. Antes de fazer o primeiro ciclo. Ele entra, a ampola biológica ela entra junto com o primeiro ciclo do dia. Isso. E quem responde? O responsável técnico. O responsável técnico da empresa responde por isso. Geralmente, nas clínicas, além do responsável técnico médico, hoje em dia também existe o responsável técnico enfermeiro. Né? Nesse caso, o responsável técnico enfermeiro responde também. Certo? E aí existe também o teste que a gente faz, o piloto, que obrigatoriamente, a cada troca de lote, eu preciso fazer, que é o piloto que eu preciso ver. Eu pego uma ampola que não passou na autoclave e boto lá na minha incubadora e ele precisa dar positivo, porque eu preciso garantir que aquele lote dentro daquela ampola realmente existe vida, né? Entendi. Então... A gente vai
ter aqui uma discussão sobre empreendedorismo também. Nessa área a gente vai mostrar para vocês que às vezes é muito mais vantajoso ter uma unidade cirúrgica fora do seu consultório, fora de onde você atende, por conta de todas essas nuances de ter uma sala de cirurgia. E esse rigor legislativo, esse rigor sanitário em você ter, né? Você assumir essa responsabilidade. E outro ponto, quando o médico, geralmente, eu opero muito, eu tenho 3 turnos de cirurgia. O restante da sala de cirurgia estaria parada se eu não estiver lá dentro. Então, precisa de outros médicos utilizando essa sala de cirurgia. Custo, está parada. Então, tem que pensar nisso. Não é simplesmente fazer. Às vezes vale a pena com um grupo de outros colegas ou você fazer a sua cirurgia na unidade hospitalar anexa a teu consultório, tá bom? Então, aqui ainda o calor seco, vou pular isso aqui, certo? Os métodos químicos para usar glutaraldeído, formaldeído, a gente também não utiliza também dentro das nossas unidades mais, tá certo? Vou tirar também isso aqui. A desinfecção, né? Ou seja, fazer a higienização do ambiente, como a gente usa muito hipoclorito de sódio, né? Que é água sanitária, né? Normalmente é isso aí. Até quem faz a limpeza do ambiente precisa ser treinado para essa limpeza. Muito. Né? Muito bem treinado, né? Porque ela não tem, se você não treinar, ela não vai ter essa percepção de que é necessário agir daquela maneira. Exato. Né? Eu costumo dizer que a gente não pode deixar de ensinar. O ensinamento, ele faz parte da estrutura central. Não adianta você ter um funcionário, tá certo? Para fazer uma limpeza de um ambiente como esse, e ele não entenda a complexidade do que ele está fazendo. Porque ele corre o risco de se contaminar, tá certo? Exato. E ele corre também o risco de não fazer a limpeza correta e não fazer nada. Então, o risco é muito grande, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa estar passando conhecimento. Sempre. É isso mesmo. Os antissépticos, aí à base de iodo, a gente usa muito o degermante, né? É bom que a minha sala de cirurgia, minha torneira, ela tem liberação controlada num pedal, para eu não pegar na torneira. E uso muito o sabonete para lavar de mão, que é muito diferente da que faz no centro cirúrgico, eu não preciso fazer escovação, importante, porque a gente trabalha num ambiente diferente, não é um ambiente que requer a esterilização de tudo, absolutamente, quando você vai abrir uma cavidade, né? Exatamente. Então, a gente pode utilizar o PVPI, a clorexidina, o PVPI alcoólico, tá? Perfeito. Somente uma coisa, somente o álcool, é bom frisar que o álcool só o álcool não é suficiente para manter, né? Até porque ele não mantém um resíduo de esterilização, né? Vereador, só um pontinho também, eu vou deixar a Marina falar sobre esse hipoclorito, que muitas vezes as pessoas, e na verdade é uma água sanitária, né? Mas se for para lavar o produto, o material, por exemplo, uma máscara de nebulização, algo assim, né? Que possa ser feita essa desinfecção, não é água sanitária do supermercado, né, Mariana? Porque existem alguns locais ainda, a gente não havia falado antes, mas existem alguns locais, pelos interiores afora, como o senhor falou, que ainda utiliza de desinfecção de materiais semicríticos com hipoclorito. E algumas unidades pegam simplesmente a água sanitária doméstica e faz essa desinfecção. Só que não é. Existe o hipoclorito, são concentrações diferentes, certo? E para que realize a desinfecção de materiais semicríticos. Faça a desinfecção e tenha a segurança do uso do paciente, né? Isso. Entendi. Tudo é de irritação mesmo, né? Exatamente. Aqui é o projeto arquitetônico que todo mundo tem que ter, você vai fazer sua sala de cirurgia, tem que ter a sala de cirurgia separada dos ambientes que vai fazer a lavagem e a esterilização. Né? Pode estar tudo junto. Antigamente era tudo junto, era do mesmo ambiente ali. Houve essa partida. Exatamente. Houve essa recomendação, essa exigência de estar separado. Exatamente. Né? Então, aqui minha sala de cirurgia, ambulatorial, para salientar, frisar todos, tá? Com a mesa de maio, com o eletrocautério, lá atrás
na parede branca você vê lá um acondicionado, a caixa que acondiciona os pérfuro-cortantes. E aí eu chamo a atenção para o pessoal. Como nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo dentro da nossa unidade. E eu tenho um rigor muito grande em proteger meus colaboradores. Então, quem tira os pérfuro-cortantes assim que termina a cirurgia sou eu. Eu não delego isso a minha circulante, a pessoa que está na sala de cirurgia comigo. Salvo quando às vezes eu me esqueço, porque estava um pouco apressado, deixou lá. Muito raro acontecer isso, e eu digo para a minha equipe inteira, meus médicos, tem que tirar todo o material da pérfuro-cortante quando concluir a cirurgia. Porque você tirando é muito melhor do que deixar para os outros. Às vezes você botou mais de um fio, você sabe, cata todos os fiozinhos e coloca lá dentro. Nunca tivemos acidente em nossa clínica. São mais de 25 anos, então nunca tivemos um acidente com isso. Então, porque a gente assumiu a responsabilidade de fazer isso e proteger essas pessoas. A sala de esterilização tem um material, aquele armário lá atrás acondiciona todos os nossos materiais cirúrgicos, né? Estão vendo aí no balcão e de cima e abaixo. Os erros do dia a dia, né, na esterilização, evitar cruzamento limpo-sujo. Parece bobagem, mas as pessoas às vezes faziam isso muito, é muito comum. Evitar manipulação excessiva do material já esterilizado. Estabelecer rotinas de limpeza e arrumação, né, que não é para todo mundo estar pegando naquilo, fazendo, sacudindo de qualquer maneira. Tá? As pessoas que pegam naquele material são as pessoas treinadas para pegar naquele material. Exatamente. E todo mundo tem que entender isso. Inclusive o próprio paciente. Entender desse rigor, né? Quem vê o que é que está por trás da ação Exatamente. De saúde, né, cara? Porque aquela cara, gente, é um rigor muito grande e o rigor para proteger Exatamente. Todos nós. A data de validade, que aí você frisou muito bem, mas a data de validade não é só da data de validade, tem que ver no papel, né? Exatamente, como é que está várias condições. Como o senhor está falando, manipulação do material, você imagina, cada um que chega com a mão suja, pega e manipula e mexe e vai, e essa embalagem ela vai se danificando, né? E o grau cirúrgico que tem aquela barreira microbiana, ela vai quebrando e aí ela vai perdendo. Então, a validade dessa esterilização é necessário se ver outros pontos, não só a data ali. As alterações nos instrumentos cirúrgicos, realmente por manchas nos instrumentos, a corrosão, isso aí a pessoa vai dar uma reexaminada nisso, vou falar para o meu pessoal. Sempre é uma leitura que você tem que ser feito também, mas é muito importante a consultoria do especialista nessa área, tá? Porque o teu material é caro, precisa dessa consultoria interessante, ela veio e dá as opiniões dela, dizer, na consultoria, não é contratar tudo, mas uma consultoria, olhar se está tudo dentro da normativa, tudo jóia, está fazendo tudo bem, é assim que você tem que ser feito, né? Isso é muito importante. Em relação a essas alterações de instrumentos, doutor, bem rapidinho, vale dizer que existem produtos que a gente faz a revitalização desses instrumentais. E muitas vezes ele está amarelado, ele está com certa corrosão, e quando a gente consegue revitalizar esse instrumental, apenas com detergente, ele volta a ser bem novinho e está lá, né? Parece que então, é verdade. Muitas vezes custou muito caro, né? Para quem investiu lá. E aí é só um cuidado, realmente, é só um cuidado. Joia. Aqui a paramentação da minha equipe cirúrgica, né? Avental, gorro, máscara. Eles usam óculos também quando está... Nas minhas cirurgias dermatológicas, a minha técnica de enfermagem ela não entra no campo cirúrgico. Ela é circulante. Ela ajuda em trazer material e me ajudar no material, mas não no campo cirúrgico, não bota a mão. Quem bota a mão no campo cirúrgico só sou eu que bota a mão no campo cirúrgico ou quando tem um colega médico que vai junto comigo. Porque não é da responsabilidade dela isso. Então dá para delegar também responsabilidades que não são desse grupo. A gente vê às vezes, quem está treinado para isso, que faz a parte de... elas fazem um curso de instrumentação, né? Elas estão atrás da mesa fazendo instrumentação. Elas não estão dentro do campo, botando a mão no campo. Alguns extrapolam e botam a mão dentro do campo. Exato. O próprio médico é responsável por isso. Então, muito cuidado com isso. Vamos fazer as coisas como tem que ser feitas, né? Com devido rigor. Aqui a área a nossa torneira a dispensação de água é dada pelo pé, certo?
isso... Aí vocês daram uma olhada, são as referências. A tricotomia, falando da tricotomia, deve ser evitado, particularmente não faço mais tricotomia, nem no couro cabeludo do paciente, tá? Pelo risco de contaminação. Tá? Os equipamentos que participam da cirurgia, os equipamentos de eletrocoagulação, geralmente meus equipamentos de eletrocoagulação, o Elton e Mariana, o eletrocautério, aí me auxiliar, o que é que ela faz? A ponteira, ela é estéreo. Então, toda ponteira ela é trocada. Toda cirurgia ela é trocada a ponteira. Quem toca no meu instrumental é ela, com essa ponteira. Ela está fora só tocando isso. Todo mundo tocou no meu material. Já está validado, a gente não tem riscos de infecção. Isso na cirurgia dermatológica. Perfeito. Estou aqui falando, extrapolando para cirurgias de campo cirúrgico grande, dos campos da hospitalar. Então eu uso muito pouco. E uso sim esse material quando eu vou pegar no meu cautério. Aí eu preciso, tá? Ele está encapado com um tecido estéril, esterilizado, a gente encapa esse material, certo? Foi muito bom o senhor tocar nisso bem rapidinho também. Nos procedimentos de hemodinâmicos, por exemplo, os equipamentos todos são cobertos por plásticos. E esses plásticos nós esterilizamos em baixa temperatura, são sacos plásticos comuns, não precisa ser nada especial. Às vezes, alguma costureira que faz um tamanho tal, e nós esterilizamos para que os equipamentos justamente tenham essa proteção. Os microscópios de cirúrgicos dos médicos, né? Também já ajuda bastante. Aqui sugestões para pesquisa da Anvisa, né? A Vigilância Sanitária de São Paulo é muito boa, descreve muito bem todos esses passos, tá? E é isso aí. É demais agradecer aqui a vocês pela disponibilidade de ter conversado aqui com a gente. Eu só tenho a agradecer a vocês. O que vocês trouxeram enriqueceu muito, vai enriquecer bastante o conhecimento dos médicos. Dos médicos só, porque acho que o pessoal da enfermagem vai ver isso aqui também. De uma maneira geral, vai enriquecer o conhecimento desses profissionais que trabalham no CME. Meus amigos, muito obrigado. O Elton e Mariana, vocês têm a palavra aí para encerrar, para agradecer, para falar para o pessoal aqui alguma coisa que quiser. Então, doutor, nós aqui agradecemos o convite. A gente veio para falar daquilo que a gente ama fazer, né, do que é nossa vida profissional há muitos anos. E, assim, a gente espera que realmente a gente tenha ajudado o pessoal e que a gente possa contribuir, né, assim, para a diminuição dos casos de infecção, até mesmo nos procedimentos que eles fazem lá nas clínicas, nos consultórios. Né? E que precisarem, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Eu também agradeço muito, doutor Otávio, agradeço a todos que estão participando. É muito importante, eu adoro falar sobre esterilização e quero dizer exatamente isso aos profissionais de saúde, aos profissionais médicos, que olhem diferente para a esterilização, para que vocês possam, inclusive, ter sucesso nas suas técnicas. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? A cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. A gente vai disponibilizar para vocês o Instagram, se eles quiserem, vai estar o Instagram deles ou o Instagram da empresa, da ServiPro, um canal que possa se comunicar com o pessoal se vocês acharem. E aí, eu acho que vocês atendem o Nordeste ou só nós atendemos a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né? E um pedaço de Pernambuco também a gente consegue atender. Né? Mas aí nessa questão, doutor, a gente nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que querem tirar, por favor. Vai estar no nosso material, está lá o Instagram deles dois, tá certo? O Instagram da ServiPro também. E aí agradecer a ServiPro, a Mário, por esse carinho de trazer, de colocar as pessoas aqui, os especialistas dele à disposição aqui da gente. Muito obrigado também. Então, um abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.